Conforme combinado, eu trouxe aqui um problema, hoje nós vamos ver um pouco da Justiça do Trabalho, a competência dela. Mais uma vez, eu sei que todo mundo aqui já tem essa noção básica do que... Mas, para a gente fazer um curso completo, a gente tem que passar por aquilo que a gente já aprendeu e tentar aprofundar um pouquinho mais, né, o conhecimento daquilo que a gente já sabe. Essa é a ideia. Competência, todo mundo sabe. Vocês vão ver que tem umas mudanças de julgamentos no STF, gente, que, além de tudo, ela está abalando aquilo que é os princípios básicos do direito do trabalho. Isso tem consequências para daqui a 5 anos, talvez. Mas é essa a ideia, adiantar conhecimento. E o que eu trouxe para vocês aqui, como sempre, começando, esse vai ser o problema que um dos problemas que a gente vai tentar resolver até o final da aula. Olha aqui. Para começar, já para ver se é interessante. Ao final do contrato de experiência, uma empresa resolve não contratar definitivamente um empregado. Ou seja, 90 dias, acabou, não dá mais, desculpa, tchau, tudo bem? Sem preconceito, sem discriminação, né? Não quer mais. 2 meses após o final do contrato, a empregada descobre que ficou grávida durante o período do contrato de experiência. Tá? Tem garantia de emprego? Tem, né? Pela jurisprudência atual. A única hipótese que não tem garantia de emprego é o contrato por prazo determinado. Tudo bem? Mas o contrato de experiência, embora seja uma espécie de contrato com prazo, a jurisprudência diz que não. Eu acho que uma hora ou outra o Supremo vai falar que isso aqui também está errado. Mas, enfim, olha lá. Daí, ela procura um advogado, tá? E diz que não gostaria de retornar ao trabalho, porque teria sido assediada moralmente da empresa. O advogado propõe a reclamação, pedindo indenização do período de estabilidade, alegando que não quer a reintegração por causa do assédio. Tudo bem? Ele falou isso, tá? Como advogada ou advogado da empresa, além de negar o assédio, que é o básico, não é só falar, sei lá, não, eu cometi assédio mesmo, desculpa, mas você vai negar. Tá? O que mais você alegaria na defesa da empresa? Tá? A gente vai passar por isso, vamos discutir isso depois, tá bom? Segundo, como advogado da reclamante, como evitar o estratagema da empresa, da defesa da empresa? Nós vamos ver qual é e o que eu posso fazer. A ideia desses exercícios é sempre fazer esse balanço, patrão e empregado, que é os 2 embates maiores, não é? Um segundo problema que a gente vai resolver. Um trabalhador ajuiza um reclamatório alegando que foi contratado para trabalhar como ajudante geral para a OGECOM limitada por 2 anos, pleiteando o vínculo de emprego e pagamento de verbas rescisórias, tá? Verbas trabalhistas. Considerando que ele nunca tenha prestado serviço para a OGECOM, vamos imaginar, nunca trabalhou para a OGECOM, sei lá porque ajuizou em relação a gente, mas sim para uma empresa Alba Limitada que ficava próxima, o cara errou o nome, errou o endereço, tudo bem? Qual seria a sua defesa? No final, a gente volta a esses 2 problemas aqui para tentar resolver, porque isso envolve competência, um pouco da matéria que a gente vai estudar hoje. Hoje nós vamos passar um pouquinho pela organização da Justiça do Trabalho. Isso aqui, mais ou menos, é um organograma que eu fiz da nossa justiça. O que eu quero destacar? Eu sei que todo mundo conhece aqui, né? Então nós temos aí, basicamente, 3 instâncias para quase tudo. O juizado especial, que fica ali, né, entre primeira e o colégio recursal, mas, eventualmente, você pode recorrer para o STJ, excepcionalmente, ou para o STF em algumas situações. Tá? Mas, a rigor, essa é a estrutura. O que eu quero destacar aqui na Justiça do Trabalho que é interessante a gente guardar? A Justiça do Trabalho, ela é uma das poucas que ela necessariamente, para você acessar o STF, você tem que passar pelo TST. Tá? Então, essa é uma diferença bem grande em relação à justiça comum. Vamos dividir os 2 principais. Justiça comum, estadual e federal. Qual é o esquema? Primeira instância, Tribunal Regional, ou no caso, né, da Justiça Federal, ou Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Comum, chegou ali para, dependendo da tese que você vai alegar, se é violação à lei federal ou à Constituição, se é violação à lei federal, você vai para o STJ. Se é violação à Constituição, para o STF, recurso especial, recurso extraordinário. Tudo bem? Justiça do Trabalho, não tem nada disso. Justiça do Trabalho, necessariamente, você vai o quê? Primeira instância, vara do trabalho, TRT, segunda instância. Houve violação à Constituição Federal. Legal, você vai para onde? Para o TST, através de um recurso. Nós vamos ver recurso de revista. Houve violação à lei federal, número tal, artigo tal. Legal, vai para o TST, recurso de revista. Houve divergência jurisprudencial, blá, blá, blá. TST.
Houve violação a precedente, dependendo da situação, para o TST. Ou seja, antes de ir para o STF, via de regra, falando em matéria recursal, você tem que ir para o TST. Portanto, a Justiça do Trabalho ela acumula até a última instância a competência constitucional, ou seja, para dar interpretação à Constituição. Tá? Só depois se chegou aqui no TST, e nós vamos ver, você vai chegar ali, e ali dentro do próprio TST tem instâncias ali também, você tem turmas e SDI. Você tem que ir para a SDI para depois tentar ir para o STF. Isso não chega a ser só da Justiça do Trabalho, isso, porque, por exemplo, a Justiça Eleitoral também tem algo parecido, mas, tirando a Justiça Eleitoral, me parece que a Justiça do Trabalho é a única que tem, até a terceira instância, a necessidade processual de, para acessar o STF, antes de ter que ir realmente para o STF, para o TST. Tudo bem? Acho que é básico. Se alguém tiver alguma colocação, pode ficar à vontade. Competência da Justiça do Trabalho, competência absoluta em razão da matéria. O que vem para a Justiça do Trabalho? Bom, eu não sei aqui, só para a gente ilustrar, 2 probleminhas. A ideia é trazer problemas para ficar prático, para vocês poderem usar o quanto mais rápido. Tá? Bárbara foi contratada por GECOM Limitada, a GECOM é terrível, né? Para lhe prestar serviços jurídicos como advogada. Cumprir no horário estabelecido, né, no estabelecimento da empresa localizada em sábado, segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Celebrar o contrato escrito de prestação de serviço autônomo, fazendo constar do mesmo que qualquer litígio entre as partes será resolvido pela Justiça Comum da Comarca de Salto. Tá? Se Bárbara, aqui tem 2 perguntas, deixa eu ver aqui, se Bárbara decidir pleitear o vínculo empregatício, contrariando o que ela contratou, qual é a justiça competente? A Justiça Comum, nos termos do contrato, ou a Justiça do Trabalho? Veja que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Pensando que é um contrato, seria um contrato de prestação de serviço? Foi isso. Você lembrou, chegou a empresa, imagine, você, Magda, foi lá na empresa, estou precisando de um jurídico. Tudo bem, mas eu não quero empregada. Tá? Podemos fazer um contrato autônomo? Você elabora o contrato, enfim. Tudo bem? E consta. A pergunta é, depois, se você preencher todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que são os requisitos do empregado, você pode pleitear o vínculo? Pode. Tá? Isso. Onerosidade, pessoalidade, né? E subordinação, né? Pode. A pergunta é, aonde que você vai? Diante desse contrato. Já vou adiantar. A resposta até um ano atrás era Justiça do Trabalho, não se fala mais nisso. Nós vamos ver que isso aí tem mudado, e tem mudado de forma radical. Eu ainda arriscaria dizer que aqui é a Justiça do Trabalho, ainda. Tá? Mas a tendência que está vindo é ir para a Justiça Comum para desconstituir o contrato, para depois ir para a Justiça do Trabalho. Mas vamos ver isso aí com calma. Tudo bem? Só para a gente ir pensando aqui, que a matéria a gente vai ver. E mais um. Tá? Eu estou passando, depois a gente volta. Tá? Beatriz foi contratada por GECOM para prestar serviços jurídicos como advogada, cumprindo horário dentro do estabelecimento da empresa localizada em Salto, de segunda a sexta, das 8 às 8, com 2 horas de intervalo, mediante remuneração de 4.000. Beatriz abriu uma PJ, pessoa jurídica, através da qual celebrou seu contrato de prestação de serviço autônoma e fornecia mensalmente nota fiscal. Se Beatriz quiser pleitear o vínculo empregatício, alegando que era subordinada, preenchia os requisitos do artigo 3º, qual justiça competente que ela vai ter que fazer? Aqui já tem um monte de precedente falando que é a Justiça Comum e não Justiça do Trabalho. Esquisito, Magda. Não tem nada ainda em relação a advogados, propriamente. Até aberto PJ. Tudo isso decorre de uma interpretação que é feita dos precedentes que foram forjados no julgamento das ações sobre licitude da terceirização. Desse de 2 ou 3 precedentes que foram forjados no julgamento da terceirização, o STF tem vindo mudando toda uma gama de interpretação sobre competência da Justiça do Trabalho. Aqueles que até você cita, né, naquela sanção do... É verdade, vocês receberam? Beleza. O pessoal de Henrique recebeu, Cris, não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhadinha lá naquela reclamação constitucional. Aquilo foi uma reclamação que eu ajuizei mesmo. E, gente, foi assim,
a Carmen Lúcia, né, ministra Carmen, ó, a intimidade. Amiga, Carminha. Ela monocraticamente deu uma decisão anulando todo o acordo, sentença, acordo do TST, tudo. Já estava em execução provisória. Eu estava em agravo de instrumento no TST. Anulou tudo, mandou descer para o TRT para dar novo julgamento nos termos do precedente que eu cito. Qual é o novo julgamento? O julgo improcedente a ação. É um novo jeito de pensar. Aliás, a reclamação constitucional, nós vamos passar por ela mais adiante, não é recurso, mas é um remédio processual. Foi passando, né? Isso, tem o valor da causa. Botei lá para vai que não pega, né? Mas nós vamos passar pela reclamação constitucional mais para frente, mas assim, é agressivo do ponto de vista do que a gente chama de contraditório ampla defesa. Vocês concordam? Só para vocês terem ideia, a reclamante da reclamatória, a autora da ação, o Henrique, até agora não foi nem citada. Ela ficou sabendo da situação, porque nós informamos nos autos da execução provisória, se eu não me engano, acho que foi isso, que, olha, tem um julgado que anulou tudo aqui, não foi citada lá no STF. E qual é a interpretação do STF? Sabe qual é a interpretação do STF? Olha, como a Procuradoria vem se manifesta, ela faz a vez das partes. A Procuradoria defende tese, não pode e tal. Então, isso já estaria aí com... Precisou chegar nessa altura, né? Sim. Porque todos os julgados foi muito para o lado dela, né? Mas tudo não, primeiro, segundo, não. É clássico o entendimento do TST, da Justiça do Trabalho, que, havendo subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, é empregado. É isso que está mudando. E isso é tudo. Lógico que não é para chão de fábrica, não é para trabalhador tipicamente subordinado. Nós estamos falando de uma categoria que a lei permite ser autônoma. Sim, no nosso caso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? É aquilo que eu defendi ali. Mas, por exemplo, o médico não tem lei. Vocês concordam que a maioria dos médicos examina PJs e vão e prestam serviço? Será que o médico pode abrir mão do vínculo empregatício? Até ontem, não, direito indisponível. Com esses novos julgados, em algumas situações, o direito de ser empregado, Cris, me parece que está podendo ser disponível. E a gente vai pegar desses precedentes e tentar ali tirar deles um novo jeito de pensar para transportar para outras situações que podem aparecer no nosso escritório. Mas eu estou do lado do... Qual eu estou falando? Eu estou do lado do empregado, o que eu faço? Você vai construir a petição inicial de um novo jeito. Né? Se eu estou do lado do empregador, eu já vou construir de um jeito que, se não der, eu posso acessar direto ao STF através de uma reclamação constitucional. E o interessante da reclamação é que você não precisa nem esperar a sentença do juiz. Você legou preliminar, o juiz, não, vamos deixar para ver. Deixar para ver o quê? Ficando doido? Reclamação, né? Dependendo da situação. O STF manda o juiz em primeira instância parar tudo, né, e julgar nos termos do precedente. Mas por que esperou até todas as instâncias? Porque ainda tinha... Ainda tinha vamos dizer, um pedacinho lá no TST, poderia ter esperado. Então, tem uma situação que, assim, é muito do momento, Magda. Quando você vai advogar em tribunal superior, você não pode, vamos dizer assim, você tem prazo, você tem que observar o prazo. Mas se dá, você vai esperando. Eu estava acompanhando, eles me contrataram, o escritório me contratou o ano passado porque o advogado deles faleceu. Não. Eles me chegaram na parte de recurso de revista. Recurso de revista tem muito o que você fazer, né? E aí foi nesse momento que eles chegaram comigo. Tá? Então, eu preparei o recurso de revista, eu agravo o instrumento, mas o resto já estava feito. Né? O acordo do TRT já estava... Só decisão. Isso, só. E mais, tinha saído uma decisão do STF sobre essa questão, né, de vínculo. Então, eu fiz o quê? Como eu tinha prazo dentro do TST ainda para recorrer, eu fui aguardando e amadurecendo. Daí saiu uma segunda decisão, daí uma terceira. Eu falei, agora vai. Né? E mais, se você entrar no STF, você faz uma pesquisa, daí para ver, né? Tem 2 turmas. Daí o que você faz antes de você entrar com uma reclamação no STF? O que você faz? Você vai para a igreja, encomenda uma missa. Tem que, não, vamos apelar para
Acende uma vela de 7 dias e aí você vai. Para torcer para quem que cai na banha. E a hora que deu a Carmen Lúcia, eu falei, aleluia, irmão, porque ela era já tinha julgado, justamente. Barroso, Alexandre Moraes, a Carmen Lúcia, quem mais já tinha julgado nesse sentido. Então, advogado em terceira, quarta instância é um pouquinho. Foi esperando essas decisões saírem para ter um precedente mais forte. Às vezes não dá para esperar, às vezes você tem que entrar porque está com prazo, tudo bem? Mas quando dá, você vai maturando, você vai esperando para ver, ou para ter um momento certo. Saiu uma decisão, não, calma. Às vezes é uma decisão, você vai queimar um fio e se você entrar hoje com a ação, se você esperar um pouquinho mais, né? É time, né? Você vai pegando. Vamos falar um pouquinho de competência absoluta, né? Para resumir, competência absoluta, qual é a matéria que vem para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, tá? Regra geral, artigo 114 da Constituição. Tá? É aqui que mora a competência absoluta da justiça do trabalho. O que acontece é que, em 2004, veio a emenda constitucional 45, e aí ela mudou um monte de coisa. Uma das coisas que ela mudou foi que ela colocou no inciso 1º que compete à Justiça do Trabalho julgar a relação de trabalho. E isso trouxe para dentro da doutrina, da jurisprudência, enfim, uma discussão muito grande. Será que ampliou? Não? Será que é a mesma coisa? Uma boa parte da doutrina falava, relação de trabalho é diferente de relação de emprego. Relação de trabalho é tudo que envolve prestação de serviço, inclusive a relação de emprego. Portanto, relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. E aí, Cristiane, começou-se a dizer que a Justiça do Trabalho podia julgar tudo, né? Tudo, né? Olha, o céu é o limite, né? Tudo. Relação entre patrão e empregado, pequeno empreiteiro, autônomo, pessoa física, tá? Então, no início, lá em 2004, era tudo. É relação de trabalho? Se é relação de trabalho, Justiça do Trabalho. Fosse empregado ou fosse autônomo. Essa era a ideia. Essa, mais ou menos, a síntese aqui. Se era patrão e empregado, Justiça do Trabalho. Empreendedores autônomos, pequenos, né, empreendedores autônomos, pessoa física que exerce sua atividade de modo não empresarial, Justiça do Trabalho. Se o cara é um empresário, mas ele tem empregados, se ele é vamos dizer assim, um prestador de serviço, autônomo, mas tem empregados, aí já é considerado empresário. Daí não, Justiça Comum. Mas se era pessoa que prestava serviço com pessoalidade, ele mesmo, Justiça do Trabalho. Se era um pequeno empreiteiro, PJ, ou seja, ele abre a empresa, mas ele pessoalmente presta serviço, só ele, Justiça do Trabalho. Essa é a ideia ainda imperante na Justiça do Trabalho. Ainda. Nós vamos ver que isso está mudando agora. E o que vem o STF falar? Bom, primeiro, súmula vinculante 53, está aí. Competência da Justiça do Trabalho, né, para a Previdência, por exemplo, né, só diz respeito a... Isso aqui só passando, o que mudou, né? Tudo era Justiça do Trabalho, então. A Justiça do Trabalho falava, olha, se eu condenar você a registrar 5 anos, vou condenar você também a recolher o INSS dos 5 anos. Bom, parece que tem alguma lógica, né? Alguma coerência. Se eu condeno uma empresa para registrar o empregado, eu tenho que condená-la também para recolher o INSS dos 5 anos, né? Período imprescrito, porque afinal, como vai contar o tempo de serviço? Veio o STF e falou, você só pode, em matéria previdenciária ou tributária, é só relativo às verbas que você condenar o patrão a pagar. Mas e o INSS recolhimento? Se o empregado quiser, ele que entra na Justiça Comum para fazer a empresa recolher. Ou o INSS que entre lá para cobrar do empregador. O empregado não tem nada a ver com isso. Isso tem efeitos na questão do uso desse tempo na parte previdenciária, tá? Que a gente pode discutir depois, mas não hoje. O que mais? Olha aqui. Compete à Justiça Comum processar e julgar ações de cobranças ou os feitos executivos de honorários advocatícios arbitrados em favor do empregado. Justiça Comum, porque, afinal, a Justiça do Trabalho fala, não, o advogado também, se ele vai cobrar os seus honorários que o cliente não pagou, relação entre advogado e o cliente é uma relação de prestação de serviço, é trabalho, não é isso? Então, veio a STF e falou, não, isso não é trabalho, não. Advogado nem sua vai ter trabalho, né? Se ele quiser cobrar, Justiça Comum. Tudo bem? O STJ já havia, antes do próprio STF, editado a súmula 363. Falando o quê? Olha, profissional liberal, de uma forma em geral,
competência para cobrar honorários da justiça comum. Porque a justiça do trabalho, eu não sei se vocês não, talvez não se recordem ou não se recordem, era uma época em que se falava muito da extinção da justiça do trabalho. Né? Então, quando veio essa emenda constitucional 45, que ampliou, ele falou, opa, vamos pegar tudo, né? Até trabalho de parto, né? Vamos. Para quê? Para não extinguir E aí começaram, né? E aí os superiores tribunais começaram a dar esses julgados. E aí vieram os julgados do STF sobre terceirização. E aqui é que a coisa começa a pegar bastante em relação à competência, tá? A DPF 324, né? É lícita a terceirização. E fala um monte de coisa, tá? Eu só vou passar isso aí para vocês, para a gente recordar. Eu sei que vocês, na época, leram. Né? A DPF é ação de descumprimento de preceito fundamental. Nesse julgamento aqui, ele veio e falou, olha, a terceirização no Brasil é lícita, a Constituição não veda a terceirização nem quarteirização, ou seja, pode terceirizar. Olhe bem. Transportadores autônomos, na ADC, né? Ação direta de constitucionalidade 48, essa lei discutiu aqui se era lícita essa terceirização e se alguns dispositivos dessa lei eram constitucionais. Um desses dispositivos, sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, Cauê, se o trabalhador, o chamado TAC, né? O transportador autônomo, tudo bem, de carga, se ele celebrar contrato de autônomo, diretamente ou através do PJ, nos termos dessa lei, viu? Em hipótese alguma, diz a lei, em hipótese nenhuma, diz a lei, haverá reconhecimento de relação de emprego. O pessoal da Justiça do Trabalho, as associações, sindicatos entraram com ação. Opa, isso é inconstitucional. E se ele for pessoal, subordinado, habitual e oneroso, artigo 3º da CLT, não é empregado? Veio o STF e falou o quê? O artigo não é inconstitucional, não. Surge desse julgado aqui a primeira ideia, ou uma das primeiras ideias, é que pode haver no Brasil, então, alguém que seja subordinado, que trabalhe com pessoalidade, onerosidade e subordinação, né? Falei os 4, né? E que não seja empregado. Na verdade, já existia, nós vamos ver. Já existia hipótese dessa. Por exemplo, quem trabalha para partido político, a lei já fala, trabalha para partido político, ganha a fortuna de ganhar, é subordinado, mas não é empregado. Mas aqui, cabeleireiro, também tem uma lei. Cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, tem uma lei que autoriza eles fazerem contrato de parceria com o salão. O STF, a Justiça do Trabalho vinha e falava o quê? Subordinado, pessoal, oneroso, habitual, é empregado. Não, mas viu, tem um contrato aqui. Dá para imaginar, lá no meu escritório, por exemplo, sou eu, Ronaldo, Jânio e Patrício, 4 irmãos, 4 sócios. Quem que vocês acham que manda lá? De boa, assim. Quem que vocês acham que manda lá? É a Mirna. Na boa, alguém manda na sociedade. Sempre alguém comanda, né? Ou a Jane, quem manda menos lá é eu. Malu manda mais que eu lá. A Natiele, então, manda meu, lá. O que eu quero dizer é que não existe relação humana, né? Onde você tem, lógico, uma atividade econômica, onde alguém não encabece a coisa, puxa, fala, do meu jeito, ou então eu estou saindo, por exemplo, né? É ilusão achar que existe relação onde não haja algum tipo de subordinação. Não, mas estamos falando de subordinação. Não estamos falando de qualquer subordinação. Até no casamento tem a subordinação. Bom, enfim, o STF, nesse caso aqui, na ADI 5625, também falou, olha, para esses casos aqui, vale a lei, a não ser que haja fraude. Mas o que a Justiça do Trabalho vinha fazendo? Presumindo a fraude. Provou subordinação, provou pessoalidade, acabou. É vínculo empregatício. Não, peraí, o contrato. Não, o contrato, Justiça do Trabalho, o STF falou, não, peraí, cara. Cadê a prova da fraude? Não, a fraude presume pela subordinação. Não. Fraude é um negócio mais forte. Você tem que provar. Né? Mais valor ao contrato. É isso. Também. Essa é a ideia. Tá? Aliás, você nota isso, Magda, nos precedentes. Tá? Aqui, representante comercial, tema 550. Do representante comercial, lei 4886. Aqui, olha o que o STF falou. Aqui, expressamente, preenchidos os requisitos na lei do representante comercial, compete à Justiça Comum o julgamento de processo envolvendo relação jurídica entre representante e representado
uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Aqui ficou um julgado esquisito. O que é? Eu falo que é relação comercial. Não, é uma relação, uma prestação de trabalho, né? O que não é relação de emprego. Mas, enfim, a ideia aqui é o seguinte: quer discutir seu contrato, representante comercial? Justiça do comum. Se a justiça do comum falar que isso é nulo, aí o Supremo não falou nada, mas a ideia que fica é, depois que anulou, aí você vai para a justiça do trabalho pleitear o vínculo empregatício. Dá para tirar desse precedente, que está classificado como tema 550 no STF, para outras profissões? Dá. O fundamento aqui é forte. Tá? Por que estou citando isso aqui? Porque são temas, né, que são específicos aqui para esses casos, mas que me parece que vai estar irradiando para todo e qualquer tipo de profissão que pode ser exercida de forma autônoma. Estão tirando da Justiça do Trabalho, por quê? Vai para a Justiça do Trabalho, Thaisa? 5. A Justiça do Trabalho tem reiteradamente descumprido os precedentes do STF. Se eles estão certo ou errado, não vamos entrar nessa... Mas, bom, é a última instância. Cumpre aí, cara. Não. Tá, o que estão fazendo? Não tem jeito? Tá, manda para a Justiça Comum. Na verdade, a própria reforma de 2017 foi um tiro no pé contra isso. Sim, foi. Né? Que a gente está sentindo os efeitos agora, né? Enfim, a questão dos juros da Justiça do Trabalho era correção pela TR mais 1% ao mês. Os juízes começaram a aplicar IPC mais 1% ao mês, não é mais 1% ao mês. O STF falou, não tem 1%, não, é taxa Selic e acabou. É nojento pessoalizar isso, quando a gente fala a Justiça do Trabalho, porque não existe uma, né? São vários juízes, gente que pensa diferente, mas estou falando assim, a maioria agia dessa forma. Por exemplo. Não só, é legal a lei do comercial, porque ela é uma lei interessante para ser utilizada em outras relações comerciais, ela tem um monte de parâmetros, de indenização em caso de rompimento. Não, se você pegar o acórdão, né, do tema do RE 616.003, cara, ele é rico em informações, justamente porque você pode transportar o raciocínio dali para outras. E aí, eu pergunto para você, tá, mas viu, eu estou advogando para o empregado, cara, Romeu, eu quero saber o que eu faço. O que você vai fazer? Você vai tomar cuidado para a hora que você for construir sua petição inicial, primeiro, ou entrar na Justiça Comum, ou se for para a Justiça do Trabalho, nós vamos ver que dá para construir a petição de um jeito diferente para evitar o precedente. Como? Na própria petição, você já vai indicar qual é o objeto, vamos dizer assim, você vai encarar o contrato como um negócio jurídico. E o negócio jurídico está onde? Na CLT? Não, ele está lá no Código Civil. E quais são os vícios do negócio jurídico? Você tem ali vários defeitos e vícios. Isso. Aí você desconstrói. Mas não simplesmente, vamos dizer assim, jogando lá o fato, dá-me factum dabutiv use e presume a fraude. Opa, peraí. Não é assim. As petições iniciais são muito simplistas, né, trabalhistas, né? Na maioria dos casos, mais uma vez, legal. Mas nesses casos agora, que envolvendo autônomo, com contrato escrito, com lei prevendo a possibilidade de se contratar como autônomo, opa, você não pode ir com uma petição inicial simples. Reclamação 4783, saiu há 1 ano e meio, até um ano atrás, acho que foi. Falando, não pode. Pô, o cara é esclarecido, ele fez, se beneficiou das vantagens tributárias, que o PJ é uma tributação, pessoa física é outra. E agora ele vem querer fundo garantido, 13º e um monte de coisa. Advogado, tem essa reclamação, e uma delas é minha. Do Uber, aqui, ó, a reclamação aqui, ó. 59795, falou, não é relação. Agora, assim, Magna, vamos combinar. A gente está falando isso, são as decisões. Agora, do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista do raciocínio lógico jurídico, assim, sem brincadeira, está difícil de encaixar os julgados do STF num raciocínio lógico jurídico. Porque se a Justiça do Trabalho ela é competente para declarar uma relação de emprego, ela é competente para dizer que não é. Tudo bem? Então, mas aqui o STF está tirando o direito dela de dizer que não é relação de emprego. Sim.
né? Então, o que sobra para ela falar que é nas situações? Nada. É contraditória a decisão, né? Não deixa uma justiça fraca, digamos assim, né? Não. Julga, mas sim. Mas eu vou mais adiante. O que eu estou querendo dizer é que não tem existe um negócio que é lógico, né? De lógica jurídica, viu? Se é da competência da Justiça do Trabalho, segundo a Constituição, declarar a relação de emprego, para isso ela precisa analisar se o contrato que foi feito é válido ou não. Ah, mas ela tem um viés, bom, tá bom, mas é a justiça que a gente tem e é ela que é competente. Então, eu não sei como vai ser resolvido isso aqui, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com esses novos precedentes, porque muita coisa vai rolar ainda, tá? Principalmente agora que a gente está diante de um governo trabalhista, né, uma outra, né? Esses movimentos da STF variam conforme varia a política, né? Olha aqui, corretor de imóveis, Lei 6.530, transporte de passageiros, entrega de mercadoria em motoboy, que regulamenta a profissão de motoboy. Tem todo um requisito. Fez contrato nos termos dessa lei, opa, peraí, está aqui, ó. Não tem relação de emprego, mas ele é subordinado, seguindo o raciocínio desses precedentes, não mais. O que mais? Corretor de seguros e outras profissões onde a gente encontrar lei dizendo que a pessoa pode exercer aquela profissão de forma autônoma. Olhe bem, essa tendência, né? Se eu tivesse aqui que dá... Olha, isso aqui são os precedentes que o 324, né, o ADC 48, a ADI 5625 e os recursos extraordinários ali em torno desses julgados é que né, se vocês quiserem estudar mais aprofundadamente, são esses julgados, depois eu mando os acordos para vocês, tá? Que estão mexendo com esse entendimento, fazendo esse novo jeito de olhar para a relação de trabalho no Brasil. Tá? Só que esses precedentes eles formam vamos dizer assim, uma nova doutrina, vamos dizer assim, em torno da relação de trabalho, tá? Várias situações que ontem era relação de emprego, hoje fala não. Surge hoje no Brasil uma categoria que é subordinado, remunerado, com a prestação de serviço habitual e pessoal e que, entretanto, não é empregado, tá? Não será considerado empregado. Nós vamos ver depois, na aula de direito material, que já existiam algumas situações assim, tá? Essas aqui são novas e, né, declaradas pelo STF, tá? Se eu puder sintetizar, a justiça do trabalho para litígios de relação de emprego. Parece que os precedentes do direito do trabalho, do STF, exclui totalmente a competência da justiça do trabalho para litígios que não sejam decorrentes da relação de emprego. Sabe aquela ideia primeira lá no início, tudo, até trabalho de parto? Hoje parece que está vindo agora só mesmo litígio da relação de emprego. Mas, Henrique, chegou aí um autônomo para ajuizar uma ação, você ficar na dúvida de justiça do trabalho e justiça comum, vai para a justiça do trabalho, porque isso aqui é um entendimento ainda em formação, tá? A maioria dos juízes vão dar, né, vão acolher a ação da gente, mas, né, vai com cuidado, você sabe que já tem essa tendência. Prestação de serviço de autônomo é da justiça comum, tá? Isso aqui são minhas ideias com base nesses precedentes, tá? Se for PJ e quiser vínculo, primeiro vai para a justiça comum anular o contrato, depois vai para a justiça do trabalho buscar relação de emprego. É isso que aponta os julgados do STF. Né? Na prática, né, se você estiver para o lado do reclamante, vai para a justiça do trabalho, mais uma vez. Né? Servidor público estatutário não é da justiça do trabalho. Primeira coisa, logo no início de 2004, né, da emenda 45, o STF já falou isso e agora confirmou, né, em 2020, com o julgado definitivo. Então, se é estatutário, não é justiça do trabalho. Então daí sobra o quê? Os empregados públicos, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, né? Agentes públicos administrativos, servidor público ou empregado público. O que é? Servidor público, eles falam que é o estatutário. Cris, há uma divergência de, vamos dizer assim, semântica, terminologia na doutrina, tá? Eu peguei uma aqui, tá? Onde eu coloco agente público administrativo, pode ser servidor público ou empregado público. Servidor público, aquele que é estatutário. Empregado público, aquele que é regime salitício. Simples, só para a gente se comunicar, tá? Vem o STF e fala o quê sobre servidor público? Olha,
Justiça Comum Federal e Estadual é competente para julgar abusividade de greve de servidor público seletista. Lá no começo, se é CLT, vocês vão encontrar uma súmula do TST e falar, se é seletista, o empregado público, competência da Justiça do Trabalho. E está ainda assim. Só que o STF vem apontando que daqui a um pouquinho ele vai retirar isso também. Tá? O que me parece razoável, Malu, sabe por quê? Porque, veja bem, os princípios que regem a relação de emprego, patrão-empregado, são uns. Os princípios que regem a relação do prestador, do funcionário público, seja ele seletista ou estatutário, são outros. Não dá para você dar um tratamento igual. Agora, vai explicar isso para o juiz trabalhista. Ó, agora, desliga a chavinha do proteção, princípio protecionista, e liga a chavinha, por exemplo, dos princípios do direito administrativo. Para com isso. Isso dói. Pensar dói. Não, viu? Dá um trabalho, né? Só não sua, mas transpira por dentro, sei lá. Justiça do Trabalho, segundo o STF, julgado em 2017, fala, olha, greve de servidor público seletista, justiça comum. Olhe bem. Mais ainda, olha aqui, compete à justiça comum, né, decidir sobre controvérsias relacionadas à contratação do empregado servidor público seletista. Então, peraí. Fui aprovado no concurso público aqui da Prefeitura de Salto, que é seletista o regime. Mas não fui chamado. Outra pessoa entrou na minha vez. Onde que eu tenho que entrar para discutir isso? Justiça comum e não justiça do trabalho. Mas não é. Não, é justiça comum. Olha bem, aqui. Natureza de demissão do empregado público. Justiça comum. Então, peraí. Admissão, qualquer discussão, justiça comum. E dispensa, justiça comum. Mandou o empregado público por justa causa embora. Onde que a gente entra com a ação? Eu entraria na Justiça do Trabalho. E estão julgando. Olha o precedente, 2021. O que fala? A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria, e aí vai. Tá? Tem outro precedente falando que é a Justiça Comum. E eu sei, os juízes estão julgando. Né? Porque, às vezes, o advogado da prefeitura não invoca o precedente. O duro pode ser, que ainda estava em formação e tal. Né? E aí, o que sobra, então, para a Justiça do Trabalho? Sobra tudo que foi inadimplemento de direitos durante o contrato, horas extras, sei lá, fundo de garantia não depositado. É isso, tá? Está para ser julgada, ainda está na mão do ministro Barroso, se a Justiça do Trabalho tem ou não tem alguma competência em relação aos empregados públicos, de uma forma geral. Me parece que a tendência é retirar de uma vez, tá? Pelo que eu estou vendo, pelo caminhar da... Por enquanto, Justiça do Trabalho, tá? Horas extras, da mãe lá que vai entrar, né? Justiça do Trabalho, vamos lá. Tá? Mas a tendência no STF, me parece, é retirar de uma vez a Justiça do Trabalho qualquer servidor público ou qualquer funcionário público, mesmo seletista. Outras competências da Justiça do Trabalho, que estão no artigo 114, olha lá. Ações que envolvem exercício de direito de greve, de empregado, empregador, empregado, se for servidor público, já viram que já não é, né? E aqui entre nós, a Constituição não fala nada disso. É interpretação do STF. O que é razoável, porque afinal é greve mais de patrão empregado, né? E teve, enfim, mas a Constituição não fala isso, é interpretação né? Ações sobre representação sindical, briga entre sindicatos hoje, a Justiça do Trabalho. É muito comum o sindicato vir, não, aqui em Salto as empresas dos químicos são minhas, da minha base. Aí vem o meu sindicato, que é o sindicato dos químicos, e fala, não, é minha. Aonde que vai o litígio para decidir quem é sindicato de quem? Justiça do Trabalho. Tá? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas corpus na Justiça do Trabalho, sim. Né? Imagine o juiz que manda prender, sei lá, alguém por depositar infiel, sei lá. Não tem mais no juiz. Tem juiz que acha, tem juiz que tem certeza que é Deus, né? E manda prender. E aí, habeas corpus onde? Antes era na Justiça Federal, que o juiz era federal. Agora é a Justiça do Trabalho. É isso aí, né? Conflito de competência em ordens da Justiça Trabalhista, ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrente da relação. Olha aqui, isso aqui é palavra da Constituição, relação do trabalho. Leia-se, relação de
emprego, segundo a tendência do STF. Tá? Então, me parece que o STF está afunilando, ele está reduzindo a competência da Justiça do Trabalho para decidir questões entre patrão e empregado. É isso. CLT, ó, o seu mundo, Justiça do Trabalho, é CLT, legislação trabalhista no sentido restrito ou estrito e não mais amplo. Ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores, ou seja, fiscal entra na empresa, Neuza, e aplica uma multa porque ele está descumprindo alguma norma de segurança. Oh, mas isso aqui é ilegal, a lei diz que o fiscal tem que vir 2 vezes aqui, primeiro para alertar e segundo para ver. Meu. Ah, não, na primeira já é o chamado critério da dupla visita. Ah, não, já veio, já aplicou multa. Onde você vai entrar para anular o auto de infração? Antes, Justiça Federal. Agora, Justiça do Trabalho, ação anulatória. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, diz a Constituição de novo. Leia-se, relação de emprego, nessa linha que a gente está vindo. Mas, mais uma vez, vamos ser práticos? Já viu? Vamos ser práticos? Vamos para a Justiça do Trabalho. Na dúvida, eu entraria na Justiça do Trabalho ainda. Tá? Aqui é questão previdenciária, né? Constituição também, a execução de ofício das contribuições sociais e seus acréscimos decorrentes das sentenças que proferir. Justiça do Trabalho, não, vai recolher todo o vínculo. Veio o STF, deu aquele precedente. Na verdade, a súmula vinculante 53, que fala, não. A Justiça do Trabalho só pode cobrar as contribuições previdenciárias decorrentes das verbas que ela condenou na sentença. Ah, mas o patrão não recolheu durante toda a relação de emprego. A Justiça do Trabalho pode, Malu, condenar o patrão? Não. Não tem nada para a gente fazer do lado do empregado? Vamos jogar para o empregado um pouquinho, vai? Tem. Sabe o que você vai fazer, Cris? Na sua petição inicial, em vez de falar para o juiz condenar ele a recolher, você faz o seguinte, faz um pedido de obrigação de fazer. Que a empresa seja condenada a comprovar nos atos de recolhimento da carga previdenciária do vínculo, né, sob pena de pagamento de multa diária. A gente transforma a condenação de pagar na condenação de fazer sob pena de multa seguinte. Já vi vários julgados no sentido. Tá? Alguns falando que fere o precedente, outros falando, não fere não. Não está mandando recolher, né? Está mandando comprovar o recolhimento. Dá uma saída pela tangente. Tudo bem? O que é isso aqui? Isso aqui é exercício. Peço seu conhecimento. Aqui, ó. Maria, empregada de Ogecom, foi assediada sexualmente por seu chefe. Desejando receber indenização por danos morais, Maria deverá ajuizar sua ação aonde? Não tem muito erro, né? Não, Justiça do Trabalho. Trabalho, né? Malu, você errou só para, né? Eu entendi. Malu, foi combinado. Mais um aqui. Marcos, empregado de Ogecom, sofre acidente de trabalho. Ele quer indenização. Juizamento na ação? Justiça do Trabalho. É que vocês são novos, mas antigamente era na Justiça Comum isso daqui. Acidente de trabalho. Não sei se você lembra, Thaísa, disso aqui. Era Justiça Comum. Não, acidente de trabalho é baseado no direito civil, Código Civil. Então, se é Código Civil, direito comum, não. Tem um monte de coisas que a gente pede com base no Código Civil. Tá? Mas aonde que se pede? Na Justiça do Trabalho. Acidente de trabalho é um deles. Aqui o Marcos, né? Olha aqui. Marcos, a empresa sofre acidente, já vimos. E uma última aqui. Dom contratou o doutor Sancho, advogado, para propor uma ação trabalhista e não pagou os honorários do doutor Sancho. O Sancho, ele quer cobrar os seus honorários. Onde que ele vai? É uma relação de trabalho. Pô, trabalhei para você, seu filho, mas ele não vai pagar? Justiça comum, né? Não tem muita... E agora, competência relativa. O que é competência? Bom, nós vimos aí, então, quais são as matérias, olha, que vão para a Justiça do Trabalho. Eu não sei se eu consegui passar para vocês, mas a ideia geral foi que, no início, lá em 2004, quando teve uma transformação na Constituição, tudo que era relação de trabalho vinha para a Justiça do Trabalho. Foi dada uma interpretação, pela Justiça do Trabalho, principalmente, uma interpretação mais ampliativa. É relação de trabalho, que é gênero, e a Constituição fala em relação de trabalho, é nosso. Tá? Relação de emprego, trabalho autônomo, tudo vem para a Justiça do Trabalho. Hoje, pelo que a gente está vendo, está havendo um afunilamento dessa competência, tá? E me parece que a tendência é ficar restrita a litígios decorrentes da relação de emprego.
Tá? Vai defender a empresa? O que você faz? Preliminar lá, olha, incompetência absoluta, relação autônoma à justiça comum. Mas o juiz não vai... Bom, vamos ver. Isso é matéria que você pode levar para o STF. É competência, percebe? Né? O quanto que dá para trabalhar com esse material, né? Na defesa de um cliente. É representante comercial, ou, sei lá, qualquer outra relação que ele foi contratado como autônomo. A gente, geralmente, quando você está do lado da empresa, e a questão é de autonomia, você não faz a pergunta para o empregado, viu, para o reclamante, viu, quando você contratou com a empresa, você combinou com ele que seria uma relação autônoma? A gente fica até meio constrangido. E tem juiz que fala, doutor, isso não tem importância. Opa, se tem importância, a vontade dele, percebe o que o STF está referendando? Autonomia da vontade. Doutor, eu respeito, mas a vontade parece que tem relevância. Então, conste minhas perguntas, vamos ver o que dá. Vamos falar só um pouquinho de competência relativa, ou seja, aonde eu proponho a ação. Tá? Voltando aqui, todas as regras da CLT, aonde as juizações estão no 651. E ele não responde tudo, mas né, dá para a gente tirar aí as diretrizes gerais. Né? Como regra geral, aonde que eu proponho uma ação trabalhista? No último local da prestação de serviço. Isso tem algumas consequências, por exemplo, o cidadão trabalhou 10 anos em Campinas e mudou, foi transferido para a unidade de Salto, e aqui ele trabalhou um mês. Aonde que ele vai propor a ação dele? Pela regra, né, do CAPT, é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador, mas ele prestou lá e cá. E aí? Como regra, o último local da prestação de serviço. Agora, Henrique, você quer ajuizar a ação lá em Campinas. Por quê? Porque é lá que as provas estão mais concentradas, a peritagem do tempo dele vai ser lá. O que você faz? Nesse caso, me parece razoável você propor a ação lá em Campinas, mas desde que justifique isso na petição inicial. Né? Falou, olha, trabalhou 5 anos lá e um mês em Salto, vou propor ação em Salto. Parece que né? Como a ideia da competência está no sentido de beneficiar o empregado, primeiro, como é o caso, por exemplo, do consumidor, tá? Local do consumidor, é verdade, mas também tem uma questão processual, que é aonde as provas estão concentradas. Tudo bem? Mas se eu quiser ajuizar em Salto, posso? Pode, sem problema. Tá? Mas, assim, às vezes é conveniente para o empregado a propositura da ação lá em Campinas e não em Salto. Então, o empregado home office, local da prestação de serviço. Onde que ele trabalha na casa dele? Que fica em tal cidade. Isso por mais tem que ele atenda, por exemplo, Portugal. Sim. Sei lá. Você percebe? Onde que ele está trabalhando? Aqui. O problema é quando você estiver trabalhando no estrangeiro. Então, e aí? Tem muito isso. Empregado itinerante é o nome que eu dei, tá? Local da filial. O que é o empregado itinerante? Quando for parte no dissídio, agente ou viajante comercial, o cara que sai viajando. Local da filial ao qual é subordinado, ou, na falta, no domicílio do empregado. Essa é a ideia. Não responde exatamente isso, mas por aqui você tira o princípio, que é o quê? Na dúvida, domicílio do empregado. Essa é a ideia. Tá? Aqui, patrão. Então, aqui é o empregado itinerante, é o empregado que se movimenta. Aonde ele vai propor ação? Ou no local da filial ao qual ele é subordinado, ou no domicílio do empregado, se ele não for subordinado nenhum. Aqui a regra, assim, se ele é itinerante, a regra está aqui. E essa é uma regra legal. Tá? Se o patrão é itinerante, ou seja, é o empregador que circula, exemplo, circo, teatro, artista, circo, teatro, lá, e se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato, é assegurado ao empregado se apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação de serviço. Por exemplo, empregado contratado fora do Brasil, contratado no Brasil para trabalhar fora, no exterior. Eu respondo a questão com parágrafo 3º. Olha lá, celebração do contrato ou da prestação de serviço. Como no caso a prestação de serviço é fora do Brasil, mas daí a Thaís já está ali, quer complicar a minha vida. Né? Eu estava ali. Mas e se ele foi contratado lá no exterior para prestar serviço lá no exterior? Pergunta é, foi com base na lei brasileira? Se foi, isso pode acontecer, tá? Empregador aqui no Brasil, mas contrata o empregado lá nos Cafundeu do Judas, lá, né, na Inglaterra, para trabalhar lá na Inglaterra, para a empresa aqui, tá?
Aonde foi celebrado o contrato? Lá ou aqui? Olha que interessante. Hoje, esse mundo virtual, aonde que o empregado e o empregador está? Tá? Tem um julgado do TST, alguns julgados do TST, dizendo que seria na capital do país, na capital em Brasília, no caso. Nesse caso, quando você não tem, né, na capital, e eu já vi um julgado do TST também dizendo que seria na sede da empresa, né, se ela é de Salto, Itu, região, seria naquele local. Porque não tem resposta aqui. Você percebe? O empregador contratou alguém lá no exterior para trabalhar lá no exterior para ele. Tá? O empregador está aqui no Brasil, porque se for empregador do exterior, aí não. Tudo bem? E aí, onde que eu proponho a ação? Não vai ser lá no exterior. Ela vai ser aqui no Brasil. A pergunta é, Distrito Federal, capital do Brasil, ou aonde a empresa está localizada? Eu acho que a resposta seria naquele que for mais benéfico ao empregado. A gente está num limbo, né, porque não tem previsão legal expressa. Foro constitucional. É uma tese que surgiu do artigo 5º, 35 da Constituição, que falava do acesso ao judiciário, que alguns sustentavam, quem sustentava acesso. Imagine alguém que trabalhou aqui em Salto 5 anos e foi embora para o, sei lá, Maranhão, e quer propor uma ação cobrando horas extras. Hoje essa discussão parece que é até um pouco, vamos dizer, quase que inócua, né? Dado o acesso pelo mundo virtual. Então, ele pode propor aqui, participar dos atos processuais por vídeo, não teria prejuízo nenhum, mas até um pouco atrás não tinha essa alternativa. Tinha vários julgados dizendo que o empregado, nesse caso, poderia ajuizar a ação lá onde ele está, em nome do princípio do acesso facilitado, né, acesso ao judiciário. Essa tese caiu nesse julgado aqui, tá? Então, hoje tem um precedente forte, não é precedente vinculativo, tá? Nós vamos falar sobre precedentes também, tá, gente? Mas existem os precedentes vinculativos, ou seja, aquele que você não pode desobedecer, vale mais do que lei. É interessante, o Brasil é coisa assim, vale mais do que lei, porque é a interpretação, em última instância, de um dispositivo legal. E tem os chamados, que a gente chama de precedentes, que não são vinculativos, mas têm uma força muito grande. Esse aqui é um julgado da SDI do TST. Lembra que no começo da aula eu falei que o TST tem camadas? Turmas, SDI e pleno. Tá? As turmas, a turma jurisprudência, você vai citar uma jurisprudência, Thaisa? O TST tem 8 turmas hoje. Você vai citar jurisprudência? Não adianta nada você citar de turmas. Não adianta, na falta você cita ali, né? Mas se tem 8, a jurisprudência é de uma turma, às vezes as outras 7 estão tudo contrário. Né? Então, o que vale mesmo são a jurisprudência da SDI. Ali decidiu, está valendo. Saiu da SDI, só uma decisão do pleno, que o pleno é o que faz as súmulas. Tudo bem? A SDI é que faz as OJs. Já ouviu falar orientações jurisprudenciais? Quem faz? É a SDI do TST. E súmulas é o pleno do TST. O pleno não julga processos, tá? Ele se reúne para fazer súmulas ou tomar decisões administrativas. A SDI, ela julga processos, tá? Que são aqueles processos que vêm de recurso das turmas para cá. Então, o que ela falar tem poder, embora não seja vinculativo. Tudo bem? Tem um julgado que falou, não, olha, a regra de competência está lá no artigo 651 da CLT. Ou seja, se ele prestou serviço em Salto, é a proporção aqui. Mas então nada, o empregador também teria que viajar lá para o Maranhão. Né? Mas sim, é isso sim. Eu cheguei a propor uma ação no Rio, o empregado trabalhou no Rio de Janeiro, propus ela aqui, que é na minha. Né? E ganhamos, né? O juiz se deu por competente, com base nessa tese. Hoje ela não pegaria mais, foi antes desse precedente. Hoje não pegaria mais, não. Né? Você vê como é o direito, né? Direito é direito enquanto é direito. Muito legal isso, viu? Ou seja, tem que estudar o resto da vida. Valeu pela pergunta, viu? Boa. Eleição de foro. É válido no direito do trabalho? Não posso? Vamos combinar? Olha, sabe aquele contrato, se for discutir, vai ser lá na comarca de Salto, e não onde você prestou serviço, nem nos termos do artigo 651. Vale ou não vale? Não vale. A rigor, não vale eleição de foro para questão trabalhista. E se for mais benéfico para o empregado? Né? É que o artigo 651, se olhar, todas as hipóteses são mais benéficas para o empregado. A lei puxa para o lado dele. Mas, eventualmente, né? A pergunta é que só para a gente dar algum teor prático, tá?
Imagine que num contrato eu, patrão, estabeleci que a ação, as partes colocaram no contrato que a ação trabalhista, se fosse proposta, deveria ser proposta na cidade de São Paulo. Exemplo. E o empregado mora em São Paulo, tudo bem? Só que ele viajou para Salto e passou a trabalhar em Salto. Daí ele é mandado embora. Pergunta, se ele propor a ação lá em São Paulo, será que a empresa vai poder alegar, opa, não pode não. Segundo o artigo 651 da CLT, é em Salto que você tem que propor a ação. Então, vale a eleição de foro? Não vale. Mas nesse caso, que é até mais benéfico para o empregado, que é o local que ele mora, a pergunta é, o patrão poderia, tendo contratado, falar, não, tem que ser lá em Salto? Você percebe? É o patrão que está falando agora. Não, é em Salto esse negócio. Pode ou não, maluco? O que você acha? Poder, boa, poder pode, né? É bem respondido. Poder pode, né? Veja, assim, a pergunta é, me parece que, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Se não pode, não pode, porque senão você começa a relativizar aí. Mas eu tive uma consulta nesse sentido, né? E o meu parecer foi que podia. Mas foi que ele podia juizar em São Paulo, mas com base no princípio da boa-fé objetiva. Pô, você contratou, né? Você, empregador, não pode, é o que a gente chama de venire contra factum próprio. Você não pode, você praticou esse ato, agora você vem falar que não pode porque, né? Mas, né? O empregador pode renunciar a direitos, quem não pode renunciar é o empregado. Parece que é o espírito da lei trabalhista, tá? E o meu parecer foi nesse sentido, né? Olha, pode sim, tal, é um caso, mas não sei o que deu também. Na Justiça do Trabalho, gente, quem atua na área civil, hoje o CPC diz que incompetência, seja ela absoluta ou relativa, seja em razão da matéria, em razão do local da ajuizamento da ação, é feito em preliminar na contestação. Isso lá no civil, tudo bem, Cris? Tá? No civil, tá? Antes era diferente, né? Se era incompetência absoluta, era em preliminar, e se era exceção de incompetência, era uma peça apartada, através da exceção. Processo do trabalho, tá? Absoluta continua sendo em preliminar, tudo bem? Mas a incompetência relativa, tá? Ela é alegado no prazo de 5 dias contados da notificação que o empregador receber, e às vezes ele nem sabe disso, coitado, tá? 5 dias contado da notificação da reclamada, tá? Através de uma peça própria, seria a exceção de incompetência, tá? E o que significa isso? Significa que chegou, você quer propor uma ação, por exemplo, o Valdemar, brincando, né? Propôs ação lá no Maranhão, sendo que era para propor aqui. E aí? A reclamação chegou hoje aqui. Se o empregador, marcando a audiência para janeiro do ano que vem, o que o empregador faz geralmente? Vai procurar advogado lá para o mês de novembro, dezembro, né? A ação vai ficar sendo lá no Maranhão, porque passou o prazo de 5 dias contados da notificação. Tá? Isso é bem peculiar do processo de trabalho. Isso é regra nova da reforma trabalhista de 2017. Portanto, Henrique, se advoga para a empresa, você vai falar, viu, chegou notificação aí, me leva lá, porque senão toca, daqui um pouquinho a gente tem que viajar lá para o Maranhão para responder o processo lá. Mas dá para pedir para ser videoconferência? Tá, mas o juiz pode falar sim ou não. Compete ao juiz decidir se vai fazer por videoconferência ou não. Bom, vamos voltar ao nosso probleminha aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue extrair daqui. Ao final do contrato de experiência, a empresa resolve não contratar definitivamente o empregado. Até aí, sem problema. Terminou o contrato de experiência, não vou contratar. 2 meses após o final do contrato, a empregada descobre que ficou grávida durante o período de contrato de experiência. Né? Nós sabemos que, nesse caso, ela tem estabilidade. Tudo bem? Não tem como negar a jurisprudência pacífica, pelo menos por enquanto, sobre isso. Ela procura um advogado e diz que não gostaria de retornar ao trabalho, porque teria sido assediada moralmente na empresa. Tá? O advogado propõe a reclamação, pedindo indenização do período de estabilidade, alegando que não quer a reintegração por causa do assédio. Como advogado da empresa, além de negar o assédio, lógico, né, básico, tá? O que mais você alegaria na defesa da empresa?
Então, olha, primeiro, não tem previsão de indenização, podemos fazer isso, só de reintegração. Né? Segundo, contrato de experiência não tem garantia de emprego, podemos por aí. Mas alguém tem uma atitude prática para tentar minimizar? Acho que vocês não vão aí, porque quem bola o problema sabe da resposta, né? Malu, tem assim alguma coisa? Aqui, sabe o que eu faria? Eu chegaria na audiência, é prática, tá? É parte prática nossa. Eu chegaria na audiência, sabe o que eu faria, Cristiane? Falei, excelência, olha, não teve assédio moral, e eu queria constar em ata que o emprego está à disposição dela. Tá? Ela pode reintegrar, ela pode voltar. A alegação de assédio dela é vazia, porque não aconteceu. Tá? Então, ela está falando isso justamente para não voltar ao trabalho. Tá? Mas queria constar em ata que o emprego está à disposição dela, pode voltar para o trabalho amanhã já. Ela não vai voltar. Tudo bem? Não vai. O motivo de constar em ata é para quê? Para que, se ela não provar o assédio moral, o juiz não vai automaticamente converter isso em indenização. Porque qual é a jurisprudência passiva? Porque a empresa se deixou aberta a voltar. Eu não proibia. Ela não voltou porque ela não quis. E o não quis dela foi disfarçado de uma alegação de assédio moral, que nunca existiu, tanto é que ela não provou. Portanto, ela não teria direito à indenização, porque ela não voltou porque ela não quis. Ela se autoprejudicou sob uma falsa alegação de assédio moral. Porque se a empresa não coloca à disposição, tá, o juiz vai falar aqui, olha, realmente não houve assédio moral, mas dado que não houve reintegração, converte em indenização do período de estabilidade, na medida em que não houve disposição. Ela pode não aceitar a reintegração. Não, é isso mesmo, a ideia é que ela não aceita. Não, você vai oferecer a reintegração e tomara que ela não aceite, tomara, porque se ela aceitar... Né, então, mas a partir do momento, é a única... Porque assim, se ela provar ou não assédio, ela vai ter direito à indenização na medida em que até terminar o processo, já passou o período de estabilidade dela. Então, o juiz vai, dado que já passou o período de estabilidade, converte em indenização. Agora, se você ofereceu emprego para ela e ela se recusou, o que você causou algum dano para ela ou foi ela que causou o dano? Ela causou, tá? Tem vários julgados nesse sentido. Uma outra alternativa é como advogado da reclamante. Como evitar esse estratagema da empresa? É provar, com certeza, a questão dos danos morais. Provar que houve assédio. Fechou aí, matou, ganhou ação. E talvez, não sei, poderia falar que como ela está grávida, ela está com diversos problemas de saúde. Alegar umas coisas da impossibilidade. Ela está impossibilitada. Porque, assim, isso pode ter demorado. Até a audiência, ela já está, de repente, com 7, 8 meses. Dá para ter neném, ela já vai ter neném, ou o neném já vai nascer. Não sei. Isso. Qual melhor? Alguém dá uma saída prática? Sei que vocês estão com a resposta na ponta da língua, vocês são... Vem não, ninguém é santo aqui não, vai. Viu? Vai para casa, volta daqui 6, 7 meses, depois que a criança nascer, não entra com ação. Porque daí não tem reintegração. Tem o quê? Só indenização. Só indenização. O Cris tinha pensado nisso, né, Cris? Eu sei que você tinha. Não. Imagine aí, chegou hoje aqui, descobri ontem que eu estava grávida. O que você vai fazer? Se entrar, a gente tem que pedir reintegração. Ou dizer por que não vai voltar. Percebe? É por isso que o advogado fala o quê, viu? Vai para casa, volta daqui uns 4, 5 meses. Depois, porque depois... vocês percebem... Por que eu estou jogando isso? Vocês percebem? A súmula do TST, a jurisprudência do TST é nesse sentido. Falando, se ajuizar a ação depois que esgotado o período de reintegração, não perde direito. O juiz vai dar a indenização. Isso é um absurdo. Assim, mas foi de má fé, porque ela passou não sei quantos meses aceitando. Jurisprudência, Magda, jurisprudência pacífica fala o seguinte, não tem má fé. Ela pode optar. Isso é um absurdo. Eu só estou provocando aqui para a gente, né, fazer a crítica. Nós vamos ver essa súmula, né, para ver. É um absurdo. Isso é má fé? Bom, não sei se é má fé. Não sei se é má fé. Pode ser desconhecimento. É uma estratégia jurídica. Não. Imagine que ela não sabia que ela tem esse direito. Nesse caso aqui, ela procura um advogado, conversa com o Cauê, aonde? No churrasco. Olha aí, teve neném, olha que lindo, tá. Mas você não trabalhava lá no céu? Não trabalhava, não, mas eu saí. Não, mas saiu. Mas estava contrato de expediente. Não, mas calma lá. Você estava grávida? Vamos lá conversar comigo. Dá para pedir reintegração? Não, já passou. Tem má fé?
Não tem má fé nenhuma. O que existe é falta de boa fé objetiva, que é diferente. É um outro jeito de argumentar que a gente vai aprender, né? Vai dar uma olhadinha. A ideia é que o que hoje, pela boa fé objetiva que está lá no Código Civil, vocês vão pegar no artigo, acho que 118, 113, né? O artigo, o chamado abuso de direito, o Código Civil ele obriga que as partes, né, se movimentem num sentido de zelar pelo direito do outro. É isso que chama função social, zelar para proteger chama minimus damage. Como que eu posso agir para provocar menos dano para o outro? É isso. Então, a argumentação é no sentido da boa-fé, da falta de boa-fé objetiva, falta de diligência para evitar que o outro seja prejudicado. Né? É um outro jeito de argumentar. Não importa se você está de boa-fé ou má-fé. O que importa é que ele não agiu de forma a evitar um prejuízo para o outro e agora vem invocar um direito de indenização de um dano que eu, empregador, não provoquei, porque dano é isso. Eu provoquei uma lesão em algum direito seu, mas peraí, você não deu nenhuma oportunidade de corrigir isso num período. Tá? Por isso que você fala, né, que como empresa, na primeira oportunidade, que é audiência. Pronto, esse é o segundo. Tudo bem, Cris? Henrique, tem alguma outra resposta para essa parte prática que eu sugeri? Podem comentar. Não? Aceita a minha? É só uma dica, não vai contar para ninguém isso, tá? Eu tive um caso, sabe, início de carreira, tá? E aí eu estava pela reclamada, geralmente estou pelo empregado. E aí o juiz, eu falei, excelência, eu queria que ela explicasse por que ela esperou passar o tempo, né, da gestação e tal, e só entrou depois, né, não foi lá para a empresa pedir reintegração. O juiz falou, doutor, isso não tem relevância, é direito objetivo. Direito objetivo, não tem, né, tá, direito, tá, nascituro, blá, blá. Não, excelência, questão de boa-fé, né, só para saber e tal. Tá bom, doutor, vai. Por que a senhora está entrando em ação só agora, depois que a criança nasceu, não entrou antes de reintegração? Porque eu passei no escritório do doutor e ele falou para esperar. O advogado não sabia enfiar a cara. Não, senhor doutor, eu comentei que ela, né, foi. Exatamente. Constou em ata, e a ação foi julgada procedente. Perdi, constou em ata, o juiz falou, você me surpreendeu, doutor. Quer conserto? Quero, doutor. Quero, sim. Constou em ata. Direito objetivo, né? Essa é a posição do TST. Eu entendo que o TST está errado. Né? E quem sou eu para entender que o TST está errado? Mas, enfim. Mais um aqui. Um trabalhador ajuiza uma reclamatória alegando que foi contratado para trabalhar como ajudante geral para o GECOM por 2 anos. Pleiteando o vínculo de emprego e pagamento das verbas trabalhistas. Considerando que ele nunca tenha prestado serviço para a GECOM, mas sim para a empresa Alba Limitada, situada ali próximo, qual seria sua defesa? O que vocês alegariam? Você está pela reclamada agora. O que você alegaria na sua defesa? Você vai falar, ele nunca trabalhou para mim, mas o que você alegaria? Todo mundo está pensando em preliminar? O que vocês estão pensando? Preliminar? Nunca passou na porta. Não, tudo bem. De quem é o ônus da prova? Será que eu tenho que provar? Nós vamos estudar. Gente, o ônus da prova a prova e o seu ônus é o coração do processo. E a gente sabe muito pouco sobre o ônus da prova. A gente vai pegar firme nisso, tá? Mas, por exemplo, tem uma regra básica, que é o seguinte: você negou a existência de alguma coisa, o ônus da prova é do outro, é de quem alegou. Isso é básico. A não ser no caso de inversão do ônus da prova. E aí é uma confusão muito grande que às vezes a gente faz, que é o quê? Confundir inversão do ônus da prova, tudo bem? Com provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. São coisas totalmente diferentes. Olhe bem, quando você nega um fato, você fala, isso não existe. Prove que isso não existe. Isso é um absurdo, fazer alguém provar que algo não existe. E isso é inversão do ônus da prova. É quando o juiz fala para você que negou um fato, que prove que o fato não existe. Isso é inversão do ônus da prova.
E isso é excepcionalíssimo. Por quê? Porque é muito agressivo. Por que eu tenho que provar se eu estou negando? Estou falando que ele nunca passou na porta da minha empresa. Eu vou ter que provar isso? Não. Ele que prove. Percebe? Ele que prove o fato. Ou seja, que aconteceu. Isso mesmo. Ele que prova o fato. Essa é a regra da coisa. O juiz pode falar, não, mas eu vou inverter o ônus da prova porque você tem condições de prova. Ele pode. Isso é inversão do ônus da prova. Diferente é o seguinte, ele trabalhou para mim, mas como autônomo. Aí o ônus da prova é meu. Mas aí a inversão do ônus da prova. Então, e a pergunta é, ele trabalhou para mim, mas como autônomo, não como empregado. O juiz fala, então prove que ele não era empregado. Isso é inversão do ônus da prova? Não, isso não. Não. Isso aí. Isso é o que a gente chama, mas a gente confunde muito isso com inversão. Isso não é inversão do ônus da prova. Isso é o ônus da prova. E qual é o ônus da prova? Aquele que alega um fato que interfere no direito do outro, tem que provar o fato. É que às vezes a gente alega um fato e ao alegar um fato, você confessa o fato alegado pelo outro. A hora que eu falo assim, olha, ele trabalhou mesmo, mas como autônomo, o que eu confessei? Que ele prestou serviço. Mas eu confessei que ele prestou serviço. Ronaldo. Legal. Mas como autônomo, tá, mas você confessou o núcleo do contrato, que é a prestação de serviço. Tá? E aí a gente entra num outro aspecto da questão do ônus da prova que a gente vai ver. Tá? Mas é muito, viu, Maria? Isso é muito difícil. O ônus da prova não é que é muito difícil. Treinando. Nesse caso aqui. Então, vamos para a prática? Vamos para a prática? Não, isso, olha bem, isso, eu processo, né, vamos lá, processo a empresa, vocês são advogados da AGECOM. Eu vou lá e vocês estão falando, viu, o seu cliente nunca prestou serviço para a nossa cliente, a AGECOM. Tudo bem? Tá. E de mais a mais, eu sei que ele prestou para a Alba, foi isso que você falou. Você precisa provar que ele prestou para a Alba? Não. Agora, você pode provar? Pode. Você vai lá e prova. É uma coisa. Outra coisa é achar que você tem que provar, e aí você vai lá, putz, mas não tem testemunho, isso me faltou, é melhor fazer um acordo. Não é melhor fazer um acordo, porque o ônus da prova não é seu. É esse o perigo de desconhecer o ônus da prova. Mas eu pergunto ali, você precisa provar que ele trabalhou para a Alba? Não. Você só alega, deu essa informação para o juiz e pronto. Mas você não precisa provar. Segundo, você alegaria legitimidade de parte ou não? Poderia. Eu acho que poderia alegar. Se eu alegaria? tenho certeza que ele nunca trabalhou para você. Por que estão me colocando no polo passivo? Então você fala preliminar, ilegitimidade de parte. Ele não trabalhou, ele trabalhou para a Alba, blá, 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 blá. E aí no final você pede o quê? Para excluir da lei. Para excluir. Mas só está você. Extinção do feito. Extinção do feito sem julgamento do mérito. É isso que você quer mesmo? É isso que você quer? Vocês pegaram a essência da coisa? Bom, vamos lá, só para fechar o raciocínio aqui. Isso. Nós temos 2 artigos assim que são corações do CPC, 485 e 487. 485, extingue o processo sem resolução. E salvo em uma ou 2 hipóteses lá, a parte pode entrar com o processo de novo. Bem? 487, extingue com resolução do mérito, julga o mérito, e o que tiver decidido ali não pode ser objeto de discussão. Tudo bem? Então, se você alegar uma preliminar... Mas eu sendo ilegítimo. Não, aí que está. A sua defesa é de mérito, não é processual. Quando você fala, ele nunca prestou serviço para mim, o que você está dizendo? Ele não é meu empregado, eu não devo nada para ele. A ação é o quê, então? Improcedente. Não é preliminar. É de improcedência da causa, não é de preliminar. Ou seja, é de 487, não é de 485. Na realidade, eu faço as 2 teses, no final peço primeiro para ser julgado com o julgamento do mérito. Tá. Para extinguir, caso seja outro entendimento. Perfeito. Daí acolha a legitimidade. Não. Por quê? Porque você dá essa possibilidade, o juiz acolhe, você não pode recorrer. Vocês querem ver um cara... Por que estou fazendo isso? Muito cuidado com alegar preliminar, principalmente na Justiça do Trabalho. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava pelo empregado, tudo bem?
entrei com ação, né? Vem a empresa preliminar, inépcia da inicial. A inicial está mal feita, uma porcaria, blá, blá, blá. Tudo bem? Vamos para a instrução. As testemunhas do meu cliente foi uma porcaria. Na verdade, a principal que era para vir, estou falando de 20 anos atrás, não veio. E aí, provou hora essa? Não provou. Perdi a ação, não perdi? Levantei no finalzinho de silêncio. A empresa está alegando preliminar de inépcia. Eu acho que ela tem razão, concordo. O juiz sacou, ele percebeu que o cara tinha hora essa, mas o testemunho dele estava uma porcaria, sabe o que o juiz fez? Acolha preliminar de inépcia da inicial alegada pela reclamada e extingue o processo sem resolução do mérito. Um mês depois eu entrei com outra ação, e aí levei testemunha redondinha, ganhei a ação. Tudo bem? Então, esse é o poder das preliminares do quadro, né, das preliminares ou do 485. Se acolhido for, na maioria, tem uma ou duas hipóteses lá que não, tudo bem? Mas na maioria, se o juiz acolhe, o processo é extinto sem resolução do mérito. A parte pode arrumar a ação e entrar de novo. Juiz trabalhista, vocês podem encontrar alguns que são doidinhos para extinguir o processo, para dar oportunidade para o empregado, né, ajeitar a ação. Se você alega uma preliminar, né, o juiz pode acolher. Bom, e pior, a gente nem pode recorrer, porque foi a própria empresa que alegou, você não tem legitimidade processual para recorrer da sentença que acolheu aquilo que você pediu. Porque a empresa falou assim, sim, realmente. Está muito ruim, está muito ruim. Não, o juiz podia falar, não, doutor, para com isso que eu estou sacando o que você quer, não vou, tá bom, julgue improcedente a ação. Tá? Então, cuidado com preliminares. Né? Pois não. Tá. Se tivesse mais reclamado. Aí, mesmo assim, dependendo da situação, não. Por quê? Porque se ele fala que ele prestou serviço para você, e você fala não prestou serviço, não é ilegitimidade. É o quê? É mérito, improcedência da ação. Quer ver um caso que a gente está lá no escritório, que aí eu acho que é ilegitimidade, né? Mas está ali, né, Malu? Está ali. A pessoa entrou com um processo contra o empregador dele e chamou a APM, Associação de Pais e Mestres, para ser condenada de forma subsidiária, né? Processo. Por quê? Porque o empregador dele prestou serviços na escola municipal. Contra quem que ele tinha que entrar? Contra o empregador e contra a prefeitura. Não a APM, Caspita. Não. Mesmo assim, nesse caso, tá? Eu entendo assim, como ele falou que ele trabalhou para, né, para a APM, a prestação de serviço do empregador dele foi para a APM, me parece que ainda assim é mérito, não é legitimidade de parte. Ela está falando, ó, viu? Se alguém aqui, a PM tem limitação, ela não pode contratar ninguém para prestar serviço contínuo, ela tem um decreto. Isso. Mas como ele falou, prestei serviço para a PM tem CNPJ. Ela pode contratar a prestação de serviço de alguém? Pode. Não nesses modos, mas pode. O que eu estou falando é que ela não prestou serviço para mim. Né? É legitimidade ou é mérito? Parece que é mérito, né? É mérito. Nesse caso, né? Não sei como você vai fazer lá a alternativa, ó, senão, né? Mas é só para vocês perceberem o que as preliminares, elas dão uma margem para que a outra parte arrume e entre com a ação depois de novo. E legitimidade. Aconteceria, por exemplo, se colocasse como subsidiário, por exemplo, uma empresa que realmente nem não prestou. Não. É a empresa X, não tem nada, foi a empresa Y. Ou, por exemplo, a escola estadual e eu arrolo a prefeitura como subsidiário. Fala, não, viu, olha, a responsável dessa escola é estadual, não é municipal, é o Estado. Eu sou parte legítima, aí tudo bem. Tá? Então, por quê? Você não... Vamos lá, você alega preliminar quando você não adentra aos fatos. Se você nega fato, é mérito, não é preliminar. Essa é a ideia.